Princesa Magalona e seu amante Pierre, de Firmino Teixeira do Amaral, voz Iba Mendes. É esta a real história da princesa Magalona, de uma província de Nápoles, na nação italiana, que entre as jovens formosas foi ela a mais soberana. Leitores, prestem atenção à maior realidade. Veja a pessoa que ama, que não tem felicidade, porém, confiando em Deus, vence com facilidade. Houve nos tempos passados um grande jovem potente, de uma família ilustrada, ele era descendente, amava muito a Deus e seguia fielmente. Chamava-se Pedro Pierre, este jovem verdadeiro, que imortalizou seu nome como o maior guerreiro, deixou sua grande fama nos polos do mundo inteiro. Na cidade de Provença foi onde viveu feliz. Era filho de João Sales e neto do Duque de Abis, a quem amava fielmente, seu grande romance diz. Habitava nesta cidade da nação italiana um rei que tinha uma filha que era a mais soberana, dizem que era a mais bela das jovens napolitanas. Se chamava Magalona, a excelente princesa. Os anjos a invejavam pela sua boniteza. Todo rapaz que a visse amava sua beleza. Diziam todos que ela era um anjo imortal. A sua candura inocente era um tesouro ideal. Feitas pelas mãos de Deus, nunca se viu outra igual. Certo dia que Pierre estava alegremente, justo com os seus vassalos e no seio de sua gente, disseram que havia em Nápoles aquela flor excelente. Ele perguntou aos vassalos: lá habita esta donzela? Lhe disseram com certeza, e não há outra tão bela. Pierre suspirou e disse: eu vou casar-me com ela. Somente pela notícia ficou morto de saudade. Dizia: vou ver minha flor, que está em outra cidade, mas eu vou primeiramente pedir a meus pais liberdade. Afinal pediu aos condes que lhe deste liberdade, para ver se encontrava a maior felicidade. Disseram-lhe: filho, a tua ausência faz nossa infelicidade. Porque era o filho único que os condes possuíam. Ele faltando no trono, ambos por ele gemiam. O amor do pai é santo, e sem ele muito sofriam. Pierre disse aos condes que lá não tinha demora. Os condes aos pés do filho, chorando quase na hora, lhe deram a liberdade e seguiu sem ter demora. Antes de sua partida, foi ouvido em confissão, na igreja de São Pedro, sendo absolvido então, muito contrito com Deus, tomou aos seus pais benção. A condessa sua mãe foi quem mais se lamentou, quase louca de chorar, a mão do filho apertou. Disse: filho de minha alma, o meu tormento chegou. Deu-lhe 3 joias e disse: levas esta por lembrança. Amo-te mais que minha vida, dou-te em sinal esta aliança. Mas, filho, da tua volta, já perdi a esperança. O conde também lhe deu cavalos bons e ligeiros. Escolhe nos seus criados aqueles mais verdadeiros. Disse: sejam leais a meu filho nos territórios estrangeiros. Em uma bela manhã gemia a brisa saudosa, soltando prantos e lamentos, via-se ali uma rosa. Era a condessa prostrada, pelo filho lacrimosa. Pierre, ao chegar em Nápoles, grande novidade encontrou. Junto com os seus criados, numa estalagem se hospedou. Só fez seu ponto final, só depois que descansou. Chamou o estalajadeiro e lhe perguntou então: amigo, quem é o governo desta nobre situação? O estalajadeiro disse: a maior exatidão. Disse então o estalajadeiro: excelentíssimo senhor,
Esta cidade quem governa é um grande imperador, da nação napolitana é juiz e defensor. Tornou-lhe a perguntar se o rei era casado. Ele lhe disse que era e que tinha um anjo amado. A formosa Magalona é a mais nobre desse estado. Magalona é uma moça de tão grande formosura, que quem a vê fica louco por excelente candura. Porém só casará com ela quem tiver maior ventura. Por causa do amor dela, muitas lutas têm havido. Aqui muitos cavalheiros suas famas têm perdido. Porém só casa com ela aquele que Deus for servido. No domingo aqui vai haver um interessante torneio. Lutar pelo amor dela, um grande e valente veio. Pierre com esta notícia não teve o menor receio. No domingo pela manhã, Pierre se preparou. Saiu daquela estalagem e para a igreja marchou. Depois que ouviu a missa, para a estalagem voltou. Mandou selar o cavalo, depois do mesmo selado. Pegou uma arma que tinha, disse agora estou armado. 2 chaves de São Pedro as conduziu de um lado. Com aquelas chaves dizia, de fera nenhuma tenho medo. Em minha defesa tenho o meu defensor São Pedro. É ele que faz eu vencer qualquer fera no rochedo. Então os criados dele se achavam alegremente, por terem um bom patrão, além de bom bem valente. O mais fraco nesse dia rasgava a cobra com os dentes. Pierre deixou os criados e foi ao lugar falado, ver se no mesmo encontrava o seu lindo anjo amado. Quando chegou ao suplício, ali ficou encantado. Magalona para os príncipes não parava de olhar, mas aborrecia a todos, não queria os namorar, dizendo com nenhum destes eu pretendo me casar. Mas quando avistou Pierre, ficou logo apaixonada. Ouviu o amor lhe dizer, dás a Pierre uma pousada, dentro do teu coração, ali ficou encantada. E quando ele chegou, avistou um céu de anil, e ela dentro do mesmo, cercado por mais de 1000, quase morre de amor, quando avistou a gentil. Magalona, cheia de amor, disse com um ar de riso, de onde veio aquele anjo, só sendo do paraíso, veio enviado por Deus, aqui trazer um aviso. Um cavalheiro de Noruega, um príncipe interessante, queria absolutamente de Magalona ser amante. Esse príncipe imitava a estátua de um gigante. Desafiou Dom Henrique, um sobrinho do rei honrado, que era muito valente e do rei muito estimado. O norueguês quase deixa o mesmo inutilizado. Logo no primeiro encontro, o norueguês partiu. Rugindo como uma fera, ele ao encontro investiu. De uma lançada que deu, Dom Henrique aí caiu. Pierre, que estava perto, vendo aquela explosão, gritou para o norueguês, cuidado na vida, valentão, porque se não fores perito, verás eu ganhar a questão. Respondeu o norueguês, quer comigo fazer guerra? Segure a sua lança, porque a minha não erra. Pierre logo atacou, e ele caiu sobre a terra. O norueguês com isto ficou muito injuriado. Disse arrastei a mala, foi triste o meu resultado. Da princesa Magalona já estou desenganado. O rei ficou admirado por ver tanta valentia, e a rainha da mesma forma que o drama também via. A formosa Magalona amorosamente sorria. Vieram outros cavalheiros para com ele lutar, mas Pierre os venceu, não tendo com quem brigar. Voltou para a estalagem, onde pôde descansar. Porém o nome de Pierre ninguém ali o sabia, por cavalheiro das chaves e o sinal que se via. Não é homem desta terra, o povo em massa dizia. Magalona por Pierre tinha toda a afeição, dizendo ela que ele estava em seu coração.
pelo amor oprimido, sofria grande aflição. Pierre, da mesma forma, fazia revelação. Dizia que Magalona roubou seu coração. Obrigado pelo amor, foi beijado o rei à mão. Chegando ele em palácio, foi muito bem recebido. O rei apertou-lhe a mão, chamando o filho querido. Disse: És rei dos cavalheiros, porém sois desconhecido. Deu prova a todos que era bravo pela valentia, e todos ficaram sabendo que ele lutar sabia, sem o rei ser sabedor do namoro que havia. O rei mandou botar logo o jantar sobre uma mesa, mandou Pierre sentar-se bem defronte da princesa, mas ele não pôde comer, vendo aquela boniteza. Sofrendo a mesma dor, Magalona também estava, vendo ali o seu amor, a comida não ligava, com um olhar matador, para seu amante olhava. Pierre se despediu e a mão do rei beijou, disse adeus à rainha, a mão da princesa apertou, todo oprimido de pena, tristonho se retirou. Magalona suspirava nos grandes laços de amor, sentindo no coração da saudade sua dor, não lhes fez grandes afagos, temendo o imperador. Exclamou a ausência cruel, pra que levas meu benzinho? Pois eu queria estar vendo ele aqui bem de pertinho. És a irmã do desprezo, teu prestígio é mesquinho. Ele pertinho de mim alivia a minha dor, minhas faces brotam sorrisos, o meu coração amor. Só não me casarei com ele, se for a mim traidor. Se ele me for traidor, eu não serei mais feliz. Se alguém me perguntar, minha consciência diz: só não casei-me com ele, foi porque ele não quis. Ela tinha uma criada de sua estimação. Para descobrir seu amor, chamou da mesma atenção. Disse o cavalheiro da chave: roubou o meu coração. Senhora, disse a criada, sois uma nobre princesa. O maior príncipe do mundo não iguala a vossa beleza, mas se de mim precisar, farei tudo em sua defesa. Então disse a criada: você não teme o perigo, é das que zomba da desgraça, vendo mesmo o inimigo. Faço tudo com que ele um dia case comigo. No outro dia pela manhã, foi a criada em comissão. Houve missa na igreja com a maior devoção, onde Pierre costumava fazer a sua oração. No altar-mor de São Pedro, a criada ele encontrou. Estava louvando a Deus e depois que terminou, a criada foi a ele e a sua história contou. Beijando a mão dele disse: adeus nobre cavaleiro, que dos valentes do mundo tu és o maior guerreiro, és o senhor da sabedoria, o mais nobre do mundo inteiro. Venho aqui te perguntar aonde és morador. Ele disse: em Provença, aonde tenho mais valor. Lá é a minha pátria amada, venho aqui por uma flor. Pierre, ouvindo isto, ficou com grande alegria, porque logo conheceu o namoro que havia, aquela alegria que teve, como criança sorria. Ele conheceu a criada, perguntou pela princesa, aquele anjo divino de tão esplêndida beleza, que só no céu podia ter outra de tanta nobreza. Eu venho exclusivamente pela formosura dela, creio que no mundo não há outra que seja tão bela. Tenho fé na providência, que hei de casar-me com ela. O dócil nome dela alegra meu coração. Tirou uma joia do bolso, deu-lhe de gratificação. Ela ficou muito alegre e disse: obrigado, patrão. Disse meu senhor Pierre: já está passando da hora. Está morrendo de cuidado, princesa minha senhora. Beijou a mão de Pierre, despediu-se e foi embora. Deixou ele suspirando e morrendo de saudade. Pierre tornou pedir à divina majestade que um dia lhe concedesse a maior felicidade.
A criada, sem demora, na casa da princesa entrou. Sem ela lhe perguntar, sua história contou. E a princesa, com isto, muito contente ficou. Ela, quando viu a joia sobre a mão da criada, pediu a mesma dizendo, dá-me esta joia estimada. Ela disse, eu já trazia, para minha senhora amada. Disse a princesa, esta joia é de pessoa de ideal, pois uma dessas só tem quem tem grande cabedal. Está parecendo ser de uma família real. Minha ama estimada, antes que eu enlouqueça, vá dizer a meu amante que sem falta me apareça. Dê o recado direito, com cuidado me obedeça. Foi onde ele estava, deu-lhe o seguinte recado. Deus vos salve, meu senhor, nobre cavalheiro honrado. Minha senhora Magalona vos ama com muito cuidado. Pierre disse obrigado em vires me avisar, pois o meu maior desejo é com ela me casar. Só não casarei com ela se a morte me matar. Tornou-lhe dar outra joia, um interessante anel. Ela disse, este eu levo para minha senhora fiel, pois para mim ela é mais doce do que o mel. Enfim, senhor, ela disse, com essas frases assim, que o senhor à meia-noite fosse ao portão do jardim. Se eu não estiver esperando, o senhor espere por mim. Despediu-se e foi embora, e quando a princesa avistou, contou-lhe todo o passado, e outro anel lhe entregou. Magalona de alegria, naquele dia chorou. À meia-noite Pierre para o jardim caminhou. Ao que a negra lhe disse, Pierre pouco ligou. Entrou logo no jardim e por ela não esperou. Ao chegar ao trono dela, foi encontrando-a dormindo, como um anjo inocente que dorme e está fingindo, com formosura tão grande que parecia estar sorrindo. Ela estava bem composta, parecia um anjo louro. Quem visse sua beleza, dizia é um tesouro. Os olhos eram brilhantes e os cabelos de ouro. Quando ela despertou, só faltou perder o tino, em ver pertinho de si o seu amante menino. Quis levantar-se e beijar Pierre, o seu anjo divino. Afinal ficou suspensa, quase sem poder falar. Pierre caiu nos pés dela e pediu a mão para beijar. Ela disse, te levanta, lindo anjo singular. Deus te salve, ó princesa, dentro de um céu dourado. A paz do Espírito Santo esteja sempre a teu lado. Pela vossa formosura, aqui estou encantado. Deus te salve, meu amante, luz desse meu coração. És o meu anjo da guarda, guia da minha salvação. Por tua causa é que vivo na maior perturbação. Diz-me, filho, de quem és, meu anjo de esperança. Onde é a vossa pátria? Onde está a vossa aliança? Meu pai é Dom João Sales, moro pertinho de França. Na cidade de Provença, aonde fui eu nascido, e onde fui educado, lá de todo sou querido, pela sua formosura, anjo por aqui perdido. Se me amas, cavalheiro, encontras em mim lealdade. Meu coração tem firmeza, em mim não há falsidade. Mas te peço por quem sois, guarda minha honestidade. Pierre disse, eu te juro, que hei de ti ser fiel. Em prova de lealdade, te ofereço este anel. O homem que é honesto nunca pode ser cruel. Pierre disse, minha amante, é preciso eu voltar. Ver minha mãe que ficou e a sua dor aliviar. E meu pai da mesma forma ficou tristonho a chorar. Perguntou-lhe Magalona, então me deixas além? Como poderei viver em tua ausência, meu bem? Quando fores eu te peço, que levas a mim também. Pierre tinha 2 cavalos, rapidamente o selou. Magalona foi ao tesouro, com cuidado destrancou, tirou o dinheiro que quis e com seu amante arribou. Naquela hora passava, cantando uma ave agoureira.
Magalona disse: conosco acontecerá a derroteira. Ouviste agora o cântico de uma ave feiticeira? Os cavalos eram bons, muito longe alcançaram. Não houve ali quem visse a cilada que armaram. Os próprios guardas do rei nessa noite se enganaram. Quando o dia amanheceu, que a criada encontrou, a porta do quarto aberta, por Magalona chamou. Não achando-a no quarto, com pena dela chorou. Foi dizer ao imperador que a filha tinha fugido. O rei, com esta notícia, soltou um grande gemido. Disse consigo com quem teria ela saído. Botou os guardas civis e secretos a indagar, porém nem sequer os rastros eram impossível encontrar. Coitada a pobre mãe dela, só faltava desatinar. A princesa tinha sono, não podia sossegar. Pediu então ao amante para um pouco descansar, que despertando do sono podia então viajar. Magalona adormeceu, ficou Pierre acordado, lhe fazendo sentinela, bastante admirado, juntinho de sua amante, em quem tinha muito cuidado. Das faces de Magalona um frio suor corria. Pierre tirou um lenço que no seio ela trazia. O lenço foi a derrota de ambos naquele dia. Devagar tirou o lenço para não a acordar, pois bolindo no seu seio podia ela desconfiar, pensando talvez que ele quisesse a despertar. No lenço estavam as joias que sua mãe tinha dado, como já disse ao leitor naquele verso passado, que a mãe deu-lhe em lembrança a seu filho estimado. O lenço era vermelho, da cor de carnificina, com o qual ele limpou o rosto de sua menina, o qual depois foi levado por uma ave de rapina. Pierre estava enfadado, querendo depois repousar. Não quis botar mais o lenço naquele mesmo lugar. Botou atrás de uma pedra, não tinha o que recear. Botando o lenço na pedra, perto dela se sentou. Uma ave de rapina, ele o lenço arrebatou. Com a maior brevidade, bateu asas e voou. Magalona estava dormindo, não viu o que se passou. Pierre tinha uma capa e em cima dela botou, deixando ela dormindo, atrás da ave marchou. Voava pedra na ave, porém ela não soltou. Em procura do oceano, a maldita ave voou. Pierre era alpinoso, sua pista não deixou. Andou mais de uma légua, sem parar de apedrejar. Por infelicidade dele, tinha uma linha no mar, onde o anjo da desgraça conseguiu o lenço deixar. Pierre achou um bote velho que estava inutilizado. Não achando outro melhor, foi-se no mesmo embarcado. Nas lindas faces das águas, quase que morre afogado. Sem ter em que se pegar, já se julgava perdido. Nas lindas faces das águas se achava só oprimido, mas a bela Magalona não lhe saía do sentido. Vagando sobre o abismo, pelas águas perturbado, olhando para o céu disse: ó meu Deus bom e amado, não permita que eu morra cruelmente afogado. Que dirá quando acordares que não encontrardes a mim, que eu fui um traidor da semelhança de Caim, sem saber de que forma foi o meu trágico fim. Naquela hora passava um navio de Alexandria. Acharam Pierre morrendo, quase na última agonia. Levaram Pierre preso, o maior príncipe que havia. Quando o navio chegou no porto do rei sultão, levaram o prisioneiro na maior escravidão. Porém, quem confia em Deus, dele tem a proteção. O sultão, quando o viu, ficou muito admirado de ver no trono dele um jovem tão ilustrado. Aí disse ao capitão: amigo, muito obrigado. O sultão conheceu logo que Pierre tinha educação. Ficou amando a Pierre como se fosse um irmão. De todos os criados que tinha, só a ele tinha atenção. Deixamos aqui Pierre, cativo do imperador. Vamos falar na princesa, aquela mimosa flor,
que ficou lá no deserto, dormindo sem seu amor. Dormindo ali sobre a relva, aquela gentil formosa, quando acordou foi sentindo aquela ausência espantosa. Não vendo ali seu amante, ficou bastante nervosa. Chamou-o mais de 1000 vezes, não o ouviu responder. Começou logo a chorar e o lindo corpo a tremer, como se estivesse doente, seu consolo era gemer. Exclamou ela chorando, deixei meus pais por teu amor, que dê a tua palavra, ingrato vil traidor, deixaste-me neste deserto, sujeita ao maior horror. Ah, esposo da minha alma, não me fizeste traição, não pode haver falsidade em teu leal coração, foste devorado pelas feras e não vi a tua ação. Ó Virgem da Conceição, guia dos desventurados, consolação dos aflitos, amparo dos desgraçados, perdoai ao meu esposo a multidão dos pecados. Ó desgraçada de mim, que não viu o que se deu, o meu esposo querido, uma fera o comeu, no mundo não pode haver outra infeliz como eu. Quando o dia foi morrendo, que a noite se aproximou, ela com medo das feras, numa árvore se trepou, onde toda amedrontada, velando a noite passou. Passou a noite gelada, não cessava de chorar, pela perda que sofrera, não podia sossegar, seu lindo corpo tremia, pelo grande mal passar. Quando o dia amanheceu, a saudades lhe atacou, ali solitariamente, muitas lágrimas derramou, foi onde estavam os cavalos, e os mesmos ela soltou. Disse aos irracionais, tem de mim a liberdade, vão pastar onde quiserem, satisfaçam à vontade, quem ficou sem vosso amo, perdeu a felicidade. Sozinha pelas montanhas, sem saber para onde ia, pelas veredas das feras, era só o que ela via, o amor de quando em quando no coração lhe ardia. Mais adiante encontrou uma estrada de rodagem, mas não quis seguir por ela com medo de algum selvagem, temendo perder a vida de sua divina imagem. Naquela hora passava uma pobre flagelada, com a roupa muito imunda, além disso remendada, e Magalona com ela, que se fazer camarada. Disse, esse vestido é rico, faz a minha perdição, pode alguém me seduzir com infâmia e ambição, antes perder meu vestido, que perder a minha ação. Afinal chegou a pobre com muita grande atenção, vamos fazer uma troca, irmã do meu coração? Esse teu vestido velho fará minha salvação. Respondeu a flagelada, entre nós não há questão. Quem deixará peru gordo para ir comer feijão? Ali trocaram de roupa, nesta mesma ocasião. A flagelada foi embora, quase louca de contente, dizendo aquele vestido já fazia nojo a gente. Com este vestido rico, agora sim estou contente. E a pobre Magalona continuou a jornada. Para a capital de Roma, seguiu ela maltrajada, com a companhia de Deus, ia bem acompanhada. Chegando ela em Roma, foi para a igreja orar. Ao bem-aventurado São Pedro, pediu para ele mostrar o seu amante Pierre, aquele anjo singular. Que já tivesse morrido, tivesse dele compaixão, se ainda tivesse vivo, lhe perdoasse a traição, e a ela defendesse dos laços da perdição. Terminando as suas súplicas, dali se retirou, procurando seu esposo, mas nem notícia achou. Ao passar por uma praça, o tio dela a encontrou. Passou pertinho dele e ele não a conheceu. As roupas da flagelada foi quem a favoreceu, e ela, que não era tola, dali desapareceu. Quando chegou em Provença, estava tão enfadada. Na casa de uma viúva, pediu ela uma pousada. A viúva deu-lhe comida e ela ficou hospedada. A viúva perguntou para onde ela seguia. Disse ela, venho de Roma, vou pagar uma romaria, uma promessa a São Pedro, que há muitos anos devia.
A viúva deu entrada à sua conversação. Magalona perguntou, nessa mesma ocasião: amiga, quem é que governa essa nobre povoação? Senhora, disse a viúva, quem governa é um senhor, o conde Dom João Sales, nosso pai e protetor, amigo da união, inimigo do horror. Porém o conde e a condessa estão sofrendo cruelmente, devido a um filho que tinha, que há anos anda ausente, que é o senhor Pierre, o príncipe mais excelente. Há 2 anos mais ou menos, daqui ele se ausentou, prometeu de volta logo e nunca mais que voltou. Magalona, ouvindo isto, muito saudosa ficou. Magalona disse a verdade quando a verdade conheceu. Dizia-lhe a consciência, teu amante não morreu. Ela soltou um gemido, porém ninguém percebeu. Magalona e a viúva à noite conversando passaram, e com pena de Pierre muitas lágrimas derramaram. Enfim perderam o sono, a noite toda velaram. Fazia pena quem visse o sofrer daquela flor. Os olhos vertiam lágrimas e o coração amor. Lembrando-se do seu amante, era para si um horror. Pediu ela à viúva, senhora, me ensine um lugar próprio para uma mulher a nosso Senhor adorar. Ela disse, sim, senhora, tenho gosto de ensinar. Siga por essa estrada onde a senhora encontrar uns arvoredos esplêndidos junto à beira do mar. É o lugar melhor que sei para Deus se adorar. Naquele lugar só chega a alma que foi inocente, que em Deus tem confiança e o segue fielmente, pois lá o lugar é santo e pertence a Deus somente. Magalona despediu-se e foi ao lugar orar, aonde pedia a Deus para do mal a livrar, e naquele lugar santo foi o nosso Deus louvar. Edificou um hospital que a São Pedro fez presente, e ali ficou tratando de aleijado e doente. Com 1 ano depois disso, fez uma igreja na frente. Quando um doente gemia, ela tinha compaixão. Como uma irmã carinhosa, consolava seu irmão. Era a mãe da caridade, aquele santo coração. Os doentes todos diziam que ela era milagrosa e que tinha um auxílio da força mais poderosa, como de fato que era uma irmã religiosa. Os condes pais de Pierre vieram lhe visitar, ficaram admirados de seu modo de tratar. Disseram, esta é uma santa que temos em nosso lugar. O conde disse a ela, senhora, eu tenho sofrido grandes saudades de um filho que tenho desaparecido. Me prometeu voltar logo, mas não é aparecido. Magalona disse a ele, senhor, tenha fé em Deus, que ele não desampara aqueles que são filhos seus. Senhor, seus sofrimentos são menores que os meus. O conde então pediu a ela para rezar um texto a Nossa Senhora para seu filho voltar. Os condes foram embora, sem 1 minuto sossegar. Os condes foram embora, deixaram ela chorando, e ferida de amor vivia sempre magoando. Era este o motivo dela viver lamentando. Certo dia uns pescadores tinham chegado do mar, e lá pegaram um peixe que era bem regular. Deram de presente ao conde para fazer um jantar. Quando os criados abriram, acharam um lenço embrulhado. Da forma que encontraram, foi logo o mesmo levado. A condessa aí conheceu as joias que tinha dado. A condessa abriu o lenço, achou as joias que deu, soltou um gemido enorme e sobre a terra se estendeu, dizendo em voz bem alta, ai que meu filho morreu. Se nós adivinhássemos que ia morrer afogado, para buscar a desventura, licença não tínhamos dado. Essa dor nos leva ao túmulo, não vê nosso filho amado. Porém, no dia seguinte, à casa da hospitaleira, contaram a Magalona a seguinte derroteira. Então disseram a história, falando desta maneira. Senhora, disse a condessa, já sabe do que se deu? Magalona disse não, meu filho Pierre morreu,
Magalona que mais sofria, seu lindo corpo tremeu. Ela então lhe perguntou como ele tinha expirado. Contaram a história do peixe que no mar tinha pegado. Contaram a mesma história que já fica aí de um lado. Afinal mostraram a ela aquele sinal de aliança. Ela disse fé em Deus e não percam a esperança. Feliz daquele que tem no Altíssimo confiança. A senhora possa, ao contrário, pode ele andar embarcado, e o lenço caiu n'água, por ele está descuidado, e não se pode dizer que ele morreu afogado. Os condes sossegaram mais, vendo esta realidade. Disseram muito obrigado, Deus lhe dê felicidade. Deram a ela grande soma para fazer caridade. Os condes foram embora, das penas aliviados. Ficou ali Magalona, tratando dos aleijados, e como também de costume, curando os paralisados. Já disse ao leitor amigo do conde a expiação, e da forma que Pierre ficara na escravidão, falta dizer como ele obteve a libertação. Pierre vivia cativo, morto de dor e saudade, ausente de sua amante, que grande infelicidade, lembrando-se do seu amor, chorava sem ter vontade. Dormindo viu ela em sonho, chamando-o de traidor, ele dizendo a Deus, minha inocente flor, tu me eras tão leal, e agora me abusas o amor. Tornava a dizer a ele, foi debalde o juramento, por tua causa é que ando, hoje em dia em sofrimento, para que tu me traíste, olha a luz do sacramento. Depois a via maltrajada, chorando ali tristemente, numa igreja bem ornada, louvando o Onipotente, e nesse sono doloroso ficava quase eloquente. Deus é um Pai poderoso, acode o justo na perdição, dá os martírios aos homens para ver seu coração, depois manda sua luz e foge à perseguição. O rei sultão a Pierre consagrou grande amizade, dizia às vezes que ele era a sua felicidade e que não havia amigo de tanta e tal lealdade. Um dia que o sultão fez uma festividade, no dia do aniversário houve grande novidade. Foi nesse dia que Pierre pediu sua liberdade. O sultão disse a Pierre, eu não te posso privar, porém é nas condições de chegar lá e voltar, porque sem você aqui eu não posso sossegar. Pierre disse que voltava era imediatamente, quando o cavalo criasse asas e galinha criasse dente, qual o vivente que faz ninho em boca de serpente? O rei então deu a ele dinheiro em quantidade, dizendo este eu te dou em prova de amizade. Pode ir quando quiseres, de mim tens a liberdade. Pierre não era tolo, disse posso ser roubado, recebendo o dinheiro que o sultão tinha dado, e em 14 barris levou o dinheiro guardado. Menti para disfarçar-se, dizem que não é pecado. Dizia que os barris continha sal que ele tinha comprado, para dar todo de esmola a um hospital do estado. Despediu-se do sultão e no navio embarcou. A infelicidade disse, Pierre eu também vou. Disse o anjo da desgraça, 1000 voltas que dás eu dou. Com um mês de viagem, faltando água no navio, disse o mestre aos marinheiros, o depósito está vazio. Tratemos de apanhar água enquanto o tempo é de estio. Ancoraram o navio, saltou a tripulação. Foram apanhar a água na ilha da perdição. Pierre também tinha ido nesta mesma ocasião. Pierre, ao chegar na ilha, entreteu-se com as flores. Lembrava-se de Magalona, aumentava suas dores. Dizia que ele era o herdeiro dos horrores. Conseguiu a repousar e já na última hora saiu a tripulação percorrendo a ilha fora, porém não o encontrando, deixaram-no e foram embora. O capitão exclamou, eu não posso demorar, a viagem está comprida e o vento pode faltar, também não fui causador dele na ilha ficar.
O navio, como uma ave, sobre as águas voou. O vento estava ótimo, rapidamente chegou. O capitão os barris à hospitaleira entregou. Então o capitão disse-lhe o seguinte resultado, que o dono daqueles barris para ela tinha mandado, por infelicidade dele, na ilha tinha ficado. Magalona chorou muito, com pena do seu amado. Pediu a Deus que tivesse compaixão do desgraçado, sem ela saber que era Pierre seu anjo amado. Porém Deus não desampara quem o ama de coração. Ampara qualquer fiel quando está na perdição. O amor de Deus é infinito, não há maior exatidão. Certo um dia uns pescadores andavam no mar pescando. Foram apanhar água na ilha, viram Pierre arquejando. Pela fome que sofria, estava já se acabando. Acharam Pierre ali, morrendo à falta de pão. Deram comida a ele, quando melhorou então. Levaram ele nos braços, a bordo de embarcação. Devido à grande fome, estava muito mortal, e todos ali diziam que ele estava mal. Sem haver perca de tempo, levaram-o ao hospital. Magalona o recebeu quando no hospital chegou. Ambos não se conheceram, mas ela muito se vexou. Fazia apenas 3 anos que ele dela se apartou. Disse ao doente irmão, peço o que desejar. Precisando qualquer coisa, não tenha que recear. Aqui doente não sofre, tem o gosto de tratar. Pierre, estando melhor de sua enfermidade, vendo tantos carinhos da irmã de caridade, disse no mundo não há outra com tanta bondade. Começou a se lembrar de sua amante querida, que estava ali tão pertinho, mas por ele não conhecida. Só poderia esquecê-la quando perdesse a vida. A pena foi tão horrenda que o fez soltar um gemido. Como quem estivesse louco, fez ele um grande bramido. Magalona disse, meu Deus, o que terá acontecido? Foi aonde ele estava, perguntou, que sofre, irmão? O que é que estás sofrendo? Ele respondeu então, Senhora, é uma dor que martiriza meu coração. Senhora, foi uma história que me contou um senhor. Devido a essa história é que eu sinto esta dor. Quando eu dela me lembro, para mim é um horror. Contou aquela derrota com que ele tinha se dado, da forma que sua amante no deserto tinha ficado, e como ele no mar quase que morre afogado. Magalona, muito saudosa, um grande suspiro deu. Recordando seu passado, naquele momento gemeu. Olhando bem no seu amante, por alguns sinais conheceu. Sem se dar a conhecer, disse-te aquieta, irmão. A pessoa que ama a Deus, de tudo tem compaixão. Este mundo é um engano, de miséria e perdição. E deu graças a Deus por seu esposo ter aparecido. O seu último amor, que andava além perdido, dizia não é mais nem menos do que Jesus é servido. Mandou logo fazer o enxoval do casamento, mas Pierre não sabia deste seu aprontamento, deixando ele ficar bom para fazer seu intento. Quando Pierre ficou bom da moléstia que sofria, não parava de chorar por sua amante todo dia. Disse, eu vou consolar minha santa companhia. Disse-lhe, nobre cavalheiro, meu lindo anjinho amado, sou eu a tua amante, em que tendes tanto cuidado. Se sofres por meu amor, podeis estar descansado. Esta é aquela que roubaste da casa do imperador e deixaste no deserto, sofrendo o maior horror. É esta que te jurou não ser falsa a teu amor. É esta a quem prometeste guardar a honestidade, que só depois de casados podíamos ter liberdade. Sou eu aquela que dormindo deixaste sem piedade. Pierre então disse a ela, entras no meu coração, que há 3 anos eu vivo na maior separação, chorando sem teu amor, cativo do rei sultão. Vinde, ó luz dos meus olhos, anjo de minha esperança, toda a vida eu te amei com a maior confiança, e no meio do precipício nunca perdi a lembrança.
Naquela hora feliz, os amantes se abraçaram, caíram sobre um chão e como crianças choraram. As grandes chamas de amor, noite e dia se apagaram. Magalona mandou chamar os condes naquele momento. Os condes vieram logo e acabou-se o sofrimento. Na igreja de São Pedro fizeram o casamento. Ambos tiveram 2 filhos, 2 mimosas flores. Foram 2 valores de guerra e fortes batalhadores. Depois que os avós morreram, foram 2 imperadores. Foi palavra que Deus disse antes de morrer na cruz. Atrás de ti vão as trevas, atrás das trevas a luz. Feliz aquele que crê no santo amor de Jesus. Foi Magalona viver imprimindo laços de amores, rindo-se com seu amante, melindrosa igual às flores. Inspirando a poesia, no seu semblante se via os traços encantadores. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.